há uma dificuldade muito grande. E eles começam a procurar. E nesta ocasião, o próprio Elias, ele recebe a orientação de Deus. E como é lindo de ver Deus orientando os seus filhos. Como é lindo de ver Deus orientando aqueles a quem Ele ama. Como é lindo de ver Deus orientando este homem nesta passagem bíblica, dizendo para ele: vai para o rio Querite. Eu vou cuidar de ti. Eu vou mandar corvos te alimentar. E lá ele sai, caminha e vai em direção a este rio, a um vale. E lá fica alguns dias, escondido sob a permissão de Deus. Está separado, escondido em um determinado local, mas sob a direção de Deus. E nós vamos entender nesta passagem que esta oportunidade que ele novamente se esconde, está fora da direção de Deus. Há dois momentos aqui. É um momento que ele sai, separa-se, se esconde, devido à orientação, o mandado de Deus. E outra que ele vai por conta própria, devido ao grande medo que teve. E lá seca-se o rio, lá termina-se a água, os corvos que vinham de manhã alimentá-los, os corvos que vinham à noite alimentá-los, trazer comida, trazer água, a água tinha ali, trazer pão. Ali termina tudo, e Deus orienta que ele vai a Serepta. E lá teria uma viúva que o alimentaria, que o cuidaria do homem de Deus. Deus sempre preocupado em cuidar dos seus filhos. Deus sempre preocupado em zelar pela sua igreja, em cuidar dos seus filhos. E ele envia uma mulher com poucas condições. Uma mulher, se nós olhar pela palavra de Deus, não teria como ajudar alguém. Porque na sua palavra ela expressa: eu só tenho um pouquinho de farinha, só vou fazer mais um bolinho. Meu filho e eu vamos comer e vamos morrer. Apanhei agora alguns gravetinhos e vou fazer agora este bolinho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas o homem de Deus tinha chegado na hora certa. Foi enviado de Deus àquele lugar. E ele diz: pode preparar um bolinho primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija, não vai faltar providência de Deus para o teu lar, para a tua vida, não vai faltar bênçãos de Deus para a tua família. Providencia algo para o homem de Deus, providencia algo que oferte a Deus, e as bênçãos de Deus virá sobre a tua família. Foi algo tremendo que aconteceu ali naquele lugar. Um homem extraordinário, um homem que tinha intimidade, tinha comunhão com Deus. E nesse momento Acabe já tinha mandado soldados, já tinha mandado exército para todos os lugares à procura de Eliseu. Mas ele estava guardado e protegido por Deus. Se você estiver guardado e protegido por Deus, o inimigo pode sair às catas de você. O inimigo pode sair procurando você pelas ruas de Lajeado, pelas empresas. Pode querer entrar na sua família, mas se você estiver protegido por Deus, ele não conseguirá te achar. Aleluia. Eliseu estava protegido, ele estava guardado pelo Senhor. E há um momento de retornar. Há um momento de retornar, para que ali ele possa chegar e trazer uma palavra que viesse salvar toda aquela nação que estava morrendo na miséria devido à falta de água, devido à falta de chuva. E ao encontro desse povo, ao encontro dessa nação, profetizar que Deus abrisse os céus e derramasse chuva de novo. E quando estava orando e pediu para o moço: vai lá, dá uma olhadinha lá no monte se não está vindo a chuva. E o menino ia e retornava e dizia: não, ainda não está vindo nada. Mas ele continuava clamando, orando. Continuava clamando e orando.
E de repente o menino veio correndo dizendo: eu vejo uma nuvem no tamanho de uma mão de um homem. E Elias, cheio da graça e da unção e do poder de Deus e a certeza que milagres iam acontecer, já manda notícia para Acabe. Pode avisar Acabe, aprontar tudo lá que vai chover. Aleluia. Deus está providenciando bênção para Israel. Deus está providenciando bênção. Pode profetizar para o povo que vai chover. Aleluia. O tempo de sequidão vai passar. E ali começa a acontecer coisas lindas e maravilhosas, através de um homem que tinha um contato com Deus. Se você é uma pessoa que tem contato com Deus, você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você consegue fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas através de você. E Elias era um homem que tinha intimidade, relacionamento com Deus. Aleluia. E no versículo 21 do capítulo 18, nós vamos encontrar nesse capítulo, irmãos, um relato de um acontecimento que Elias chega para debater ao povo. E alguns que estavam cocheando em dois pensamentos. Alguns adorando aos balaitas, e não tinha muitos ali que adoravam ao Deus. E Elias se achou sozinho. Imagine Elias num cenário, e eu vou apresentar para você o cenário agora, neste momento. Ele chega ali e reúne no Monte Carmelo adoradores de um Deus pagão. Adoradores da idolatria. Ali ele traz aquele povo para um grande duelo, vamos dizer assim. Será o Deus que ouvir as nossas orações? Esse será o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que se reuniram ali, fizeram um altar e ofereceram ali bezerros em sacrifício, colocaram a lenha, colocaram o holocausto, fizeram ali um rego, uma cova ao redor daquele sacrifício, e lá ficaram clamando. E veja só, a presença de Deus era muito grande sobre a vida deste homem. Mas humanamente ele estava só naquele lugar. Era só ele no meio de um povo. E ele no meio deste cenário, ele ordena que aquele povo clamasse ao Deus deles. Podem adorar, podem buscar o Deus de vocês. E durante toda a manhã eles ficaram se consagrando, orando, buscando. E a Bíblia diz que o Deus que eles estavam adorando não ouvia eles. Eles não tinham o Deus vivo que você serve. Não era o Deus vivo que esta igreja amada se reúne nesta noite a adorar. E o povo se cortava ao ponto de correr sangue pelos seus corpos, adorando os seus deuses. Porque a ordem era: o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Clamaram a manhã toda e não desceu o fogo do céu. Mas de repente, Elias ainda começa a falar com eles. Não, vocês têm que gritar um pouco mais, vocês têm que clamar um pouco mais. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Busque um pouco mais, quem sabe vocês vão ouvir Ele. E de repente cessa, passa a manhã, e à tarde chega a oportunidade do homem de Deus chamado Elias clamar ao Deus vivo.
E ali ele faz uma oração muito mansa e tranquila, e Deus abre os céus e derrama fogo sobre aquele altar. Queima todo aquele holocausto, queima toda aquela lenha, queima todo aquele lugar, seca toda aquela água que havia sido derramada sobre a ordem dele. Sem água não conseguiram fazer com que o fogo descesse e queimasse aquela lenha. Elias manda buscar 12 talhas de água e joga sobre a lenha, mas fogo desceu do céu e queimou todo aquele holocausto. Mas diante de um cenário desse, ele acaba matando, destruindo os 850 adoradores de Baal, profetas de Baal. E se acende um fervor, um furor muito grande na esposa de Acabe, Jezabel, que manda que fossem atrás deste homem para que matassem Elias. E ele tem que então dar um jeito de cuidar da sua vida. Mas veio muito medo sobre a sua vida. Veio muito medo sobre ele, ao ponto de ele não buscar orientação em Deus. E fugiu daquele lugar. Aí que eu entro na mensagem a qual eu tenho dito antes. Foi um processo anteriormente que ele se escondeu sobre a orientação, sobre a palavra e a ordenança de Deus. Fique ali, Elias, que eu vou te guardar, eu vou te proteger, vou cuidar que você tenha alimento, vou cuidar que você tenha o sustento. Nem que se for preciso, Elias, eu vou mandar corvos levar carne para você, levar pão para você, mas eu estarei cuidando de você. Agora, nesta ocasião, ele sai sem a orientação de Deus, por causa de um grande medo que veio sobre a sua vida. E nesta ocasião, ele caminha junto ao moço e sai daquele lugar. E quando ele chega em um determinado local, ele deixa o moço, anda a caminho de um dia no meio do deserto, e é tomado de uma depressão muito profunda, é tomado de uma angústia muito grande, é tomado de um medo, um pavor muito grande, que ele deita debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pede que Deus tire ele, pede que Deus leve ele, pede a morte para Deus. A oração deste homem foi ouvida nos céus, mas não respondida conforme o seu querer. Deus conhece a nossa vida, e as nossas orações, elas são respondidas conforme o querer de Deus. As tuas orações, elas são respondidas. Não pense que Deus não ouve você, não pense que Deus não escuta o teu clamor. Mesmo que muitas vezes você ora a tua oração e diz: Senhor Deus, tu não estás me ouvindo. Deus está te ouvindo e está respondendo a tua oração. Mas a oração que ele estava pedindo era a oração para que Deus matasse ele, para que Deus acabasse com ele, porque estava com muito medo, porque tinha um problema, porque tinha uma dificuldade a enfrentar. E muitas pessoas, quando chega na hora da dificuldade, quando chega num tamanho problema como esse, em vez de lutar, elas perdem a morte. E muitos a executam, muitos os se matam diante de uma situação como essa. Sozinho num deserto, pensando não estar Deus ouvindo, pensando que o seu problema era o maior de todos, pensando que a sua dor, ninguém tinha uma dor igual a ele, ninguém tinha um problema igual a ele.
Então, Senhor, me leva daqui, acaba com a minha vida. E muitas pessoas pensam assim. Oh, Deus querido. Aleluia. Glória a Deus. Deus mandou um anjo. Vai lá. O anjo vai lá ver. Aquele homem lá tem intimidade comigo, tem comunhão comigo. Eu tenho muitos sonhos e projetos para ele ainda. Eu não sei que oração ridícula é essa que ele está fazendo. Deus tem muitos sonhos e projetos para esta igreja. Deus tem muitos sonhos e projetos para a sua família. Não sei por que você está pensando desta maneira, orando desta maneira. Deus tem algo muito bom para você ainda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus, no seu grande poder, envia os seus anjos. Vai lá, anjo. Leva uma comidinha para ele lá, que ele está meio fraquinho. Vai acabar morrendo sozinho lá no deserto. Leva um pãozinho assado nas brasas lá para ele. Aleluia. Glória a Deus. E ele se alimenta, irmãos, debaixo daquele pé de zimbro. E ele se alimenta com a comida que os anjos os traz. Agora não era mais corvos. Agora eram os próprios anjos trazendo o alimento. E ele garra uma força, irmãos. Ele cria uma coragem, um ânimo, que resolve andar um pouco. E a sua caminhada foi de 40 dias e 40 noites. Mas o medo não saiu ainda. O problema ainda estava com ele. Porque o camarada se escondeu numa caverna. E tem muitas pessoas que quando vem um problema, quando chega um problema grande como esse, quem sabe uma depressão, quem sabe Deus permite que alguém parta da família e a outra pessoa não tem mais vontade de viver. Pessoas às vezes que vêm uma enfermidade, vou citar aqui algumas, câncer, AIDS, e as pessoas se escondem numa caverna, se escondem em algum lugar. E se eu não quero ver ninguém, quero me esconder da presença de todos. Não quero ver ninguém. Nesta manhã de sábado, visitava uma pessoa que se doou pela obra de Deus, por muitos anos, mas foi acometido de tuberculose. Fez o tratamento, já está recuperado da tuberculose. Mas foi acometido agora de algo pior. Perdeu ali parte dos movimentos, todo o seu lado esquerdo está paralisado. E ali estive visitando, ajudando e orientando, orando com ele. Uma pessoa que se doou a vida toda, agora foi acometido dessa doença. Eu disse para ele, você tem que lutar contra isso, porque se você lutar, você vai vencer. Peguei nas mãos dele e disse assim, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Ele disse assim, ele quase nem me conhecia mais. E ele dizia, eu não sei mais orar. Eu disse, vamos orar, eu vou falar com o Papai do Céu em seu favor. E disse para ele, você vai vencer. Você tem que sair desse lugar. Recebeu um telefonema, alguém que queria vir visitar. E ele disse para sua esposa, eu não quero receber ninguém. Quero ficar sozinho aqui. Eu disse para ele, não é tempo de ficar sozinho. Isso irá prejudicar mais você. Não é tempo de ficar encavernado. É tempo de andar. É tempo de caminhar.
senão você vai se entravar mais, o problema vai acumular, e de repente você não terá mais saída. Mas Elias se escondeu na caverna e disse: Deus, o que está acontecendo com meu Elias? Tenho tantos sonhos, tenho tanto projeto, tenho tanta coisa a realizar na vida deste homem. Por que ele está agindo desta maneira? E ele fica lá naquela caverna. A Bíblia diz que veio um grande vento sobre aquele lugar. E ele pensou ser a voz de Deus. Não era a voz de Deus. De repente veio fogo sobre aquele lugar. Não era a voz de Deus. E de repente vem um terremoto muito grande, sacode aqueles lugares, ao ponto de esmiuçar, de as pedras se quebrarem. Mas não era a presença de Deus. Não era a voz de Deus. Mas de repente vem uma voz mansa e tranquila e diz: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. O que faz aqui nesta noite? Aleluia. Muitas pessoas, quando estão num problema, numa dificuldade, vão para a caverna. Homens que, quando têm um problema, uma dificuldade no seu matrimônio, saem pelas ruas, não tem hora para voltar. Prefere estar na caverna das ruas, estar vivendo com meio amigos, do que estar em casa junto à sua família. Porque tem um problema em casa. Poderia citar vários. Se esconde na caverna. E cada um conhece e sabe a caverna. Cada um sabe o lugar para se esconder. Diz assim: eu não quero ver ninguém, eu quero morrer. Veja que era um profeta de Deus. Estamos falando de um profeta de Deus. Um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus. Imagine pessoas por aí que não conhecem Deus, não têm intimidade com Deus, não tem aonde buscar recurso, aonde buscar uma ajuda espiritual. A voz era mansa e tranquila, suave era a voz. O que te faz? O que tu faz aí? E ali há um diálogo, há uma conversa entre Elias e o Criador. Aleluia. Caverna não é lugar de encontro com Deus. Caverna é lugar de você refletir e dizer assim para Deus: Senhor, aqui é o meu lugar? E o Senhor vai dizer assim: não, caverna não é o teu lugar. Pode sair daí, Elias. Elias, sai daí, vem aqui para fora, porque aí dentro não é o teu lugar. Sabe o que Deus quis dizer com isso? Elias, sai da caverna, vem para cá, vem para a minha presença. Elias, sai de lá, Elias, vem para a minha presença. Eu tenho muitos sonhos a realizar, muitos projetos na tua vida, Elias. E você vai ter que retornar pelo mesmo caminho. Aleluia. Eu ainda tenho pessoas para você ungir. Ainda tenho reis para você ungir. Tenho pessoas para você preparar ainda. Você não vai morrer sem deixar outro no teu lugar para assumir o teu ministério. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar para você que nos assiste pela TV Informativo. Quero falar para esta igreja querida aqui nesta noite. Aleluia. Talvez você já viveu experiências fantásticas nesta vida. Já realizou tantas coisas que tem ficado registrado. Pessoas copiaram já o que você fez de bom por esta cidade, por este município, por este Brasil, pela sua família. Talvez você já realizou tantas coisas que as pessoas olham, mas aquele homem fez tanta coisa de bom e agora está vivendo uma depressão, agora está vivendo um problemão lá na sua família. Eu quero te convidar a sair. Eu não sei o lugar onde você está. Só você e Deus, só você sabe qual é a sua caverna. Mas a voz suave de Deus que paira sobre este lugar nesta noite, está soando ao teu ouvido, ao teu coração. Deus quer te ajudar. Deus quer fazer você enxergar o caminho que você deve seguir. Deus quer fazer você retornar e começar de novo. Aleluia. Sobre a orientação e sobre a proteção de Deus. Então resta-nos agradecer a Deus por estes momentos tão lindos que passamos diante da sua santa e maravilhosa presença. Agradecer por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele ainda há de fazer, porque Ele é bom, Ele é amável, Ele é eterno, e Ele é glorioso, e ama aqueles que o amam, e assim temos sido abençoados, porque amamos a Deus, e isto é maravilhoso, porque Ele nos presenteou com este lindo momento. Que Deus abençoe as vossas vidas, e como sempre, então vamos dizer todos juntos: ano do crescimento, um ganhando mais um. Escola Bíblica Dominical. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma ótima semana.